Anitta, Priscila Alcântara e Justin Bieber, o que é que eles têm em comum? Shalom, querido seguidor do nosso canal, Na Pegada de Yeshua. Se esse assunto te interessa, se esse assunto te exorta, te chama para a santidade, para um temor a Deus e um posicionamento diante dessas circunstâncias midiáticas, então você dá seu like, se deixa ok aí e você ativa o sino, deixe seu comentário, compartilhe com alguém para edificar também. Na verdade, esse vídeo é a solicitação de alguns seguidores. Nós já fizemos um vídeo há quase 4 anos atrás, que o tema é Anitta por um fio. Vale a pena você dar um confere aqui no canal. É um vídeo até profético sobre os caminhos, né, os meandros que iam envolver aí a história midiática, profissional e de show business mesmo da Anitta. Então, a Anitta, a Priscila Alcântara e o Justin Bieber têm isso em comum. Conheceram o Evangelho muito cedo. Novos conheceram o Evangelho. E por talvez uma má administração dos dons, falta de entendimento, de acompanhamento e várias outras coisas, quando o dinheiro fala mais alto ou a fama fala mais alto, essas pessoas foram se distanciando do Evangelho, como o Senhor Jesus exorta lá em Apocalipse, na primeira igreja, a igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então o Senhor Jesus recomenda para voltar ao primeiro amor, fazer o caminho de volta, não é? Então, falando um pouco sobre a origem da Anitta, o nome dela não é Anitta, o nome dela é Larissa. Ela conheceu o Evangelho muito cedo, começou a cantar as canções na igreja, como a história de muitos desses aí. Mas, então ela começou a se empoderar e descobrir os seus talentos. E ela recebeu esse batismo com esse nome maligno, não é? Esse nome é um nome maligno, eu vou explicar por quê. Então, há um contrato. Você sabe que sempre esses artistas, para se projetarem, fazem um contrato. Eles ali não estão vendendo o seu talento, mas estão vendendo sua própria alma, não é? E a Anitta jamais poderia, se ela fosse coerente, levantar uma bandeira contra a pedofilia, porque o nome dela está comprometido com pedofilia, não é? Então, a Rede Globo de televisão, sempre muito fake, né? A Globo Lixo, fez um seriado chamado A Presença de Anitta, não é? Um seriado imitando um filme chamado Lolita, com Jeremy Irons, não é? E nesse filme, Lolita, é a paixão de um homem já maduro, velho, por um adolescente, menor de idade. Então, o filme gira em torno, o pano de fundo do filme é pedofilia, não é? Então a Globo vai repaginar esse filme Lolita e faz A Presença de Anitta, uma série totalmente comercial, uma série comprometida com as trevas, onde uma garota, interpretada pela artista Mel Lisboa, não é, muito nova, ela foi lançada na Globo Lixo ali com aquele seriado maligno, onde ela ficava possessa. Tinha uma boneca vestida com uma espanhola, com as cores comprometidas com as entidades das trevas, o preto e o vermelho, de uma maneira muito ali bem tramado no vestido daquela boneca, e ela ficava possessa. Então ela entrava num processo de sensualidade, de sedução de homens mais velhos. Aí que se estabelece o nome Anitta. É aí que Larissa se transforma em Anitta, não é? Porque Anitta é essa garota sedutora, não é? Precocemente. Então, Anitta foi rebatizada com esse nome maligno, como isso acontece todo o tempo aí no meio midiático. As pessoas mudam seu nome, vendem sua alma para o diabo. Então, a Larissa, outrora cristã, se afasta do Evangelho e vem num processo de decadência espiritual, não é? Então, Anitta é muito talentosa, canta bem, fala fluentemente o inglês, é muito inteligente, mas não foi projetada apenas com a voz dela, mas, sobretudo, com o seu traseiro, com a sua sensualidade. Ela usou esse apelo aí para se projetar, não é? E depois a gente para olhar hoje em dia o percurso da Priscila Alcântara. Algo também muito parecido, começou no gospel, já era uma pessoa da mídia, no Bom Dia e Companhia, onde ela era uma garota que apresentava um programa com muita graça de Deus mesmo, carisma, e depois ela veio a aperfeiçoar a sua voz. Essa
ganhou a mídia e ganhou nome, notoriedade com a sua voz, uma voz acima do normal, com a técnica, com a candura para expressar, para cantar. Foi projetada no meio nacional aí no Brasil com uma canção sobre o Espírito Santo, uma canção cheia de quebrantamento, e assim Deus começou a promover Priscila Alcântara, e ela sentiu direção de Deus de criar um projeto chamado ASO, não é? Até sermos um, e ali ela rodou no Brasil com um projeto lindo, com arte, com evangelização, lotando estádios, coisa linda de Deus, mas foi pouco para ela. Então ela começou a entrar nesse terreno movediço do mundo pop, num sentido que hoje ela é uma artista pop de uma projeção, e ela não quer parar, não é? Recebeu o convite para cantar no Rock in Rio, sempre foi no Lollapalooza, não é? Então hoje em dia ela está num processo de ascensão no que diz respeito à música e à arte. Agora fica a pergunta: e a vida espiritual? Porque o caminho que a Priscila Alcântara escolhe hoje é um caminho de amizade com o mundo. E aí ela cai diante da palavra que diz: quem ama o mundo é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Então Priscila Alcântara ela vai ser aí vai se manifestar aí a postura da Priscila Alcântara como uma postura de alguém que está dando um fruto mirrado. É diferente a situação de Priscila Alcântara para com a Anitta, porque a Anitta ela é ascendente como artista, mas ela é decadente como uma pessoa com a espiritualidade sadia. Ela tira o satanismo para dançar, ela se compromete com as trevas, ela vende a alma dela para o show business. Já a Priscila Alcântara ainda tem um acompanhamento de pessoas de Deus, cercada por uma rede de pessoas que oram, que intercedem. Ainda dá para perceber um temor, mas ela vai precisar fazer o caminho de volta, não é? Minha própria esposa falou essa palavra e eu recebi e entendo que é exatamente essa trajetória. A melhor escolha hoje em dia para Priscila Alcântara é fazer o caminho de volta enquanto dá tempo. E o Justin Bieber, né? Já fiz alguns vídeos sobre Justin Bieber. Justin Bieber é maior do que todas essas duas juntas, porque o Justin Bieber tem uma voz muito linda, é cantor, compositor, multi-instrumentista, multitalentoso, não é? E Justin Bieber, há 5 anos atrás, ele já era o cara mais seguido nas redes sociais a nível mundial. O carisma de Justin Bieber não ia parar, não é? E se ele não parasse, ele ia ficar top Michael Jackson ali, muito próximo. Mas Justin Bieber começou a se envolver com drogas e com companhias que não estavam edificando. Ele, que é de origem cristã, canadense, no começo dos shows dele, quando criança, ele não fazia um show sem antes estar orando, apresentando a vida ao Senhor, de mãos dadas com sua mãe, mas foi perdendo essa linha quente do Espírito Santo, foi se afastando, chegou a ter mau testemunho entre nações, chegou a maltratar animais, abandonar animais em nações e entrar em processo de vandalismo em outros países, se tornou uma pessoa não grata diante de alguns países. E então o Evangelho chegou e resgatou aquela semente da juventude, veio à tona, e Justin Bieber começou a ser acompanhado por pastores idôneos. E a primeira coisa que ele fez foi sair da mídia. Não importava quantas pessoas, a nuvem de jovens que seguiam e imitavam Justin Bieber, ele se afastou, casou-se com uma garota que realmente tem um temor de Deus também. E não vou dizer que ele é perfeito, porque nenhum de nós somos perfeitos, mas a Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então tem aparecido aí ministrando adoração, louvor ao Senhor, uma vida limpa de todo aquele tipo de droga que ele vivia buscando, né? Tirando a morte para dançar. Então o Senhor resgatou, o testemunho hoje é diferente, a postura, o louvor e a adoração, não é? Então nós estamos fazendo esse alinhamento aí entre esses três artistas midiáticos,
e pela minha maneira de ver, eu vejo que quem está na situação mais detonada espiritualmente é a Anitta, porque ela não dá sinais de arrependimento em momento algum. É uma pessoa que cada vez mais se afunda no satanismo, os seus clipes estão todos comprometidos com o satanismo. Se fosse fazer uma comparação, a Anitta seria a Lady Gaga brasileira, não é? E ela quer mais e mais e mais, e ela não vai parar, não é? Porque a mídia, não é? O sucesso, ele alimenta a alma das pessoas, o ego das pessoas. Suas falas são falas de uma pessoa extremamente orgulhosa, distante, de uma pessoa que realmente não está preocupada nem com os seus fãs, só está preocupada com ela mesma. Já o Bieber saiu de cena, que é um bom sinal, saiu do meio midiático, e a Priscila Alcântara precisa fazer o caminho de volta, porque ela é preciosa aos olhos do Senhor, e ainda dá para perceber que existe um temor, existe um desgaste no meio evangélico, mas existe, por outro lado, um temor ainda de Deus, que o Senhor, que é misericordioso, que é rico em misericórdia, possa alcançar todos eles pelas nossas orações, pelas pessoas que o Senhor envie para eles, não é? Lembrando que certa feita Billy Graham foi até o camarim de Marilyn Monroe pregar o evangelho. Ela disse: eu não preciso, eu tenho tudo, eu tenho fama, os homens estão aos meus pés, os presidentes me assediam, eu não preciso. Uma semana depois ela estava morta. Então é preciso entender que a oportunidade, o evangelho vem, e é preciso agarrar este evangelho com todas as forças. Existe uma palavra grega chamada lambano, significa receber e segurar, não deixar escorrer pelos dedos. Então você que conheceu o evangelho, abraça esse evangelho, receba o evangelho lambano, não é? Sem deixar escorregar, sem deixar se afastar da verdade da salvação de Cristo Jesus, a exemplo da Anitta aí, né? Então que o Senhor tenha misericórdia e que haja tempo. 1 Coríntios 3,15 diz que muitos serão salvos como que pelo fogo. Que ao menos seja assim, não é? Deus te abençoe. Shalom. Fica a lição.